Jesus. Jesus nos abençoe, nos ampare e que a gente possa, mais esta oportunidade, absorver mais conhecimento, né? Nessa última parte do capítulo, então, nós vamos falar sobre o fechamento do caso de Eulália, que era uma irmã em processo de desenvolvimento mediúnico e que Calderaro e André estão aqui nesse momento observando que um amigo médico que daria a comunicação, ele já está pronto, Eulália também, né, já envolvida em seus pensamentos, em sintonia com esse amigo comunicante, e ela vai então escrever, psicografar a mensagem. E a mensagem eu gostaria de ler aqui porque realmente é uma mensagem muito bonita e que vale a pena a gente meditar. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos de provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Olha que frase maravilhosa agora, né, pessoal? Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Dando só uma paradinha, essa frase, embora seja lindíssima, né, não é nenhuma novidade pra gente, na verdade, porque lá em Mateus, eu não anotei o capítulo e versículo aqui, mas Jesus, né, quando é perguntado sobre o dia do juízo final ou o último julgamento, e aí Jesus vem e conta aquela história pra gente, né? Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória e reunido, né, diante deles todas as nações. Aí separará uns dos outros, né, e dirá para quem está à sua direita, né? Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o início. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e por aí vai. Então responder-lhe-ão os justos: mas, Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer? Quando que tivemos com sede, te demos de beber? Né? Aí o rei responde: em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, falando pra gente que o menor gesto de bondade dispensado em nome de Deus será sempre considerado como oferenda de amor endereçado a Deus mesmo, né? E como Calderaro fala aqui, então, aqui nessa frase, né? Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto o Senhor permanecerá conosco sempre. Prossigamos intimoratos, destemidos, e que Ele nos abençoe agora e sempre.
Ou seja, né, pessoal, o que o amigo médico queria deles ali na casa espírita? Ele queria que eles tivessem um projeto de assistência aos doentes, seja fazer um evangelho em seus lares, levar alimentos, realizar um atendimento fraterno no centro e a partir dessa triagem direcionar para algo mais específico, mais particularizado, né, até mesmo na reunião mediúnica, enfim, mas que os trabalhadores da casa usassem mais a caridade com os enfermos de rua, com os enfermos vizinhos do centro, os hospitalizados, né? Era esse o recado. O comunicante, o amigo médico, ele assinou o nome e daí a alguns minutos encerrava-se a sessão dos serviços espirituais daquela noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e debate da mensagem. Concordou-se que era edificante na essência, mas que não procedia do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois o médico usaria a nomenclatura adequada. Como nós já falamos na semana passada, o trabalho de comunicação desse amigo médico com a Eulália já era algo estabelecido. O médico, ele assinava provavelmente um pseudônimo, pelo que a gente entende, e, né, se dizia médico. Mas a tese animista aparece como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu, falou-se extensamente de Richer, Pierre Janet, Charcot, de Rochas, Aksakov, e eles eram trazidos ali a cada batalha, né? A cada conversação ali, iam falando sobre esse pessoal todo. Eu até ia, pessoal, trazer aqui para vocês um pouco de quem foram essas pessoas, né, dos seus feitos, né, mas eu percebi que se eu fizesse isso, eu estaria seguindo a mesma linha de raciocínio que o pessoal dessa casa espírita fez, né, que o importante aqui na mensagem não são esses estudiosos que têm, sim, suas contribuições, a sua importância, os seus créditos, mas a essência é justamente o que o comunicante diz em seguida. Jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastaria um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Eu creio, pessoal, que pela nossa conduta ainda tão desviada, né, que por sermos muito vacilantes ainda na nossa fé, pela falta de vigilância que temos, isso acontece muito com a gente. Quantas vezes espíritos benfeitores nos intuem, tentam influenciar da melhor maneira possível e a gente nem tchum. Às vezes eles falam assim, ó, vai lá visitar o fulano, dá uma ligadinha pro ciclano, vê como que ele tá. Às vezes a gente sonha com alguém que não vê há um tempão. E aí a gente simplesmente pensa na pessoa, passa o pensamento, mas não, deixa eu terminar isso que eu tô fazendo, deixa eu terminar meu almoço, deixa eu fazer isso, à noite eu ligo, agora ele deve estar ocupado. E vai passando, e às vezes a gente perde uma grande oportunidade. Aí depois de todo aquele converseiro ali, pessoal, sobre essas pessoas, né? Tendo foco na escrita, na maneira como o referido médico escreveu, todos chegaram na conclusão da tese animista, que, como o tio Guga comentou no começo desse capítulo 9, né, se alguém está assistindo agora e perdeu, né, na parte 1, ele fala sobre a tese animista. Eles queriam atribuir a mensagem, na verdade, à própria médium, que ela tinha tirado algumas coisas na cabeça dela. E o que acontece, então, em meio a tudo isso? A Eulália, a amiga médium aqui, né, que estava desenvolvendo as faculdades mediúnicas dela, fica entristecida. Ouvia tudo com irrefreável amargura.
turvara-se-lhe a mente, empanada por densos véus da dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Ficou com os olhos cheios de lágrimas que não chegaram a cair. Aí vem a responsabilidade de todos nós, né, pessoal? Ao fazermos uma crítica, um apontamento, um esclarecimento para alguém, é necessário, sim, que a gente corrija, mas antes usarmos o crivo da razão e do amor. Para a gente falar sem magoar, mas também falar o correto, né? O tio Guga também expôs sobre isso no começo do capítulo, sobre a gente desenvolver essa sensibilidade. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, pessoal, São Luís, ele traz para a gente num trechinho, se eu não me engano, no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, ele faz uma perguntinha e ele mesmo responde, né? Ninguém sendo perfeito, pode-se pensar que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ele fala que certamente não é esta a conclusão, porquanto cada um de nós devemos trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela lhes foi confiada, sejam então os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, filhos dos vizinhos, enfim. E nesse último caso não. Por isso mesmo, a gente deve fazer com moderação, com uma finalidade, e não como a maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Esse último caso, né, o do denegrir, a repreensão, ela é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que seja cumprida com todo o cuidado possível, gente. E foi então o que não aconteceu nesse caso, que o pessoal começa a falar aquele monte de coisa ali, conversar com a Eulália sem ter a empatia, sem se pôr no lugar dela e falar, puxa vida, né? Uma pessoa que está aqui tentando, que está aqui se desenvolvendo, que está aqui de boa vontade, não teve nada disso. O instrutor, né, o cadeirário, chega pertinho da Eulália e fala, nossos amigos encarnados, fala para o André, chega pertinho dela, mas fala para o André, nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. A Eulália, colaboradora preciosa e sincera, se ainda não completou as aquisições culturais do campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada como está, é suscetível de abater-se. Então, antes que Eulália desistisse de continuar como médium, de trabalhar até mesmo ali na casa espírita, o caldeiraro vai no socorro dela, aplica um passe que o André Luiz conta pra gente que é como se fosse uma luz, né? Irradiando aqui da cabeça, né, do frontal até o tórax. E a médium, que antes parecia torturada, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara do descontentamento, dissipou-lhe a tristeza, os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa esfumaçaram-se como por encanto. Então, o primeiro passo foi restabelecer a tranquilidade, a serenar o coração e a mente da Eulália. E como que ele consegue isso? Compreensão. A partir do momento que a Eulália lembrou dos percalços do trabalho, que ela estava ali suscetível a passar por aquela situação, ela aceitou a crítica. Ela entendeu que aquele julgamento poderia ser feito a qualquer um, que na posição dela como trabalhadora não era nada pessoal, era pelo trabalho dela ali desenvolvido. E no segundo passo, então, o instrutor conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Aí o André observa uma nova mudança. A mente da Eulália como que se introvertia,
desinteressando da conversação em torno e ficando mais atenta ao campo de ação da esfera espiritual. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. A gente vai falar mais sobre os lobos frontais daqui a pouquinho, pessoal. E com a ternura de um pai, o calderaro conserva as mãos na mesma postura, inclina-se aos ouvidos e fala para a Eulália carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Os nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o seu esforço de espalhar o bem. Investigam com os olhos da superfície, a superfície das coisas, mas os seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Estamos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Aí o André conta pra gente que a Eulália não registrava aquelas palavras com o tímpano da carne, né? Encheram-se os lobos frontais de intensa luz e essas frases comovedoras do instrutor ficou guardada mesmo no cérebro, no coração, como se fossem pensamentos sublimes que caíam no céu, saturados de calor reconfortante e bendito. E aí André traz pra gente o que a Eulália pensou de tudo isso, né? Como que ela recebeu essa mensagem do calderaro. Sim, trabalharia até o fim, consciente que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Esqueceria todos os golpes, receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Eu creio, pessoal, que a Eulália devia ser aquela pessoa, sabe quando a gente olha alguém e fala assim, nossa, que pessoa simples, aquela pessoa humilde, que não sabe, talvez, conversar palavras difíceis, aquela pessoa que você olha e que pela mensagem recebida você acaba não dando crédito para a pessoa, mas por ela não ter uma faculdade, por ela não ter condições financeiras maiores, enfim, eu penso que as pessoas acabaram fazendo esse julgamento para a Eulália também por causa disso, por causa do jeito que ela era, né? Porque traz aqui falando a respeito das dificuldades psicográficas, então às vezes era uma pessoa que nem sabia escrever palavras difíceis, enfim. Continuando o pensamento dela, né? Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria então crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. E isso serve também, pessoal, para todos nós, trabalhadores ainda tão imperfeitos que somos, mas já temos algo de boa vontade, não é mesmo? Se tivermos uma crítica
no nosso trabalho, que a gente saiba reavaliar a nossa conduta, como a Eulália fez aqui também. Que a gente se esforce para ser ainda melhor, mas, sobretudo, que a gente não duvide que Deus tudo sabe e tudo vê. E que se houver alguma injustiça, que tudo ocorra conforme as leis. Que a gente continue trabalhando, sempre com amor, com gratidão, fazendo a nossa parte. Aí o Calderaro fala pra gente, né? A nossa irmã foi auxiliada, está bem. Louvado seja Deus. Nesse instante, ela fixamente na região mais alta que lhe é possível. Então ela estava num estado assim, de maior concentração, de maior amor, dos melhores sentimentos possíveis. Era tanta... essas palavras aqui, né, que ela falou, era tão verdadeiras que André traz esse apontamento pra gente, que ela estava no estado mais bonito que a pessoa pode alcançar, no mais profundo. E recolhe-se calma no santuário íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. E Calderaro vai concluir o caso da Eulália indicando os lobos frontais, então, que o próprio Calderaro, em alguns capítulos lá atrás, ele já tinha falado pra gente que ainda estão sendo investigados pela ciência do mundo e neles jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Nos lobos frontais, André, a exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor de espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. A gente pode pensar, se todas as áreas do nosso cérebro funcionam, numa pessoa que não tenha nenhum tipo de problema causado por acidente ou alguma doença, né? Então, utilizamos 100% das nossas capacidades cerebrais? Isso depende. Se o termo for entendido como sinônimo de atividade neuronal, a resposta é sim, a gente usa 100%. Mas, se significar desempenho em tarefas, né, ou seja, uma capacidade que depende dos níveis de atenção, a resposta provavelmente é não. E Calderaro nos confirma que os lobos frontais ainda não eram utilizados 10% pelos pensadores que são, né, pessoas com um nível de conhecimento muito elevado, que são acima da média. E eles não conseguem extrair de si mesmos a máxima capacidade, porque Calderaro traz aqui que é a autoeducação, é o aprimoramento moral que fará com que a gente consiga acessar essas áreas mais nobres aqui no nosso lobo frontal. Eu tenho uma dificuldade de falar lobo frontal, toda vez eu dou uma engasgadinha.
Pessoal, a gente encerra aqui o capítulo, certo? E o que eu gostaria de trazer de mensagem, então, é que a gente, assim como a Eulália, que a gente seja sempre munidos de boa vontade, independente do trabalho que a gente faça, seja uma limpezinha no centro, seja nos nossos lares, nas nossas tarefas domésticas, seja no cuidado com pessoas, entes queridos nossos, enfim, que em todo momento a gente saiba utilizar da máxima boa vontade, porque isso faz toda a diferença. E que a gente também aproveite para voltar no capítulo, lê-lo novamente, porque com certeza a gente vai conseguir absorver alguma coisinha ali que acabou passando pelos nossos olhos, tá certo? Um ótimo domingo a todos, fiquemos com Deus e muita paz a todo mundo.